Olá, eu sou o Edivelton Alencar e hoje a gente vai ver um pouco mais da planilha de orçamentos, tá? A gente deu uma atualizada nessa planilha para ficar muito mais intuitiva e muito mais simples ali de poder trabalhar com ela, tá? Eu vou pegar uma peça na prática aqui, um desenho que eu peguei na internet aqui, e a gente vai montar aqui um orçamento para ver como é que é simples controlar esse orçamento aqui, né? Fazer o custo da sua peça de forma bem prática aqui. Então, essa aqui é a interface nova que a gente tem, orçamento para torno CNC, e aqui embaixo a gente tem dois botões, ó, novo orçamento ou continuar o orçamento antigo, né, o último orçamento. Se eu clicar aqui em novo orçamento, ele vai me perguntar se eu realmente quero apagar todos os dados que eu fiz do último orçamento ou se eu quero preservar os dados que estão lá. No caso aqui eu vou apagar. Cliquei em sim. Essa aqui é a página de processos, então eu tenho todos os processos aqui, tanto os dados de máquina, desbaste externo, desbaste interno, desbaste de canais, furo de centro, furo profundo, rosca com a ferramenta, rosca com macho, tem tudo isso aqui. Eu vou começar aqui pelos dados de máquina. Vou clicar aqui e aqui a planilha está me perguntando a seguinte coisa, né? Qual é o avanço rápido da máquina que eu vou fazer o orçamento? No caso aqui eu vou levar em consideração que é um Centur 30, né? Que está aí em 10.000 metros 10.000 milímetros por minuto. E o RPM máximo é 4.000 RPM. O custo por hora que eu tenho com essa máquina de óleo solúvel, óleo lubrificante, energia e operador, né? Que eu tenho com essa máquina aqui vai ser de R$ 150. E o coeficiente de segurança, né? Que é aqueles tempos que o operador perde para ir no banheiro, né? Tomar água. Eu vou deixar aqui como 20%, né? 20% aqui, né, tem pessoas que colocam 15% também, né, que é o preço, o valor que os cronometristas geralmente consideram, tá? O tempo de troca de ferramenta é o tempo que a ferramenta demora para sair da peça, dar o tombo na torre até a próxima ferramenta e voltar, isso em segundos, né? Eu vou colocar aqui que essa máquina gasta 3 segundos. E a partida do eixo árvore, essa máquina gasta em torno de 2 segundos ali. E o tempo de troca, né, de virada da peça é o tempo de operação ali que o operador gasta, tanto para virar a peça, né, caso ela seja uma peça feita em dois lados, quanto para trocar de peça. E eu vou colocar aqui 10 segundos. Vou clicar aqui em próximo processo. Observa que a planilha já preencheu aqui, ó, que os dados de máquina estão concluídos, né? Concluídos aqui. E agora eu vou para o próximo processo. Vou para o próximo processo aqui, eu vou abrir aqui o desenho. Esse é o desenho que eu vou fazer um custo aqui, certo? Então eu tenho as medidas de diâmetro, tanto o menor quanto o maior, tenho as medidas do furo e os comprimentos, todos os comprimentos aqui. Fechou? Então bora lá. Vou pegar aqui e vou começar, eu vou considerar que o material bruto aqui vai vir com 1 polegada, ou seja, 25,4, certo? Então vou voltar aqui na planilha e vou aqui pelo desbaste externo. E aqui tem um exemplo aqui, ó, de um desenho, né, mostrando o que seriam os rebaixos, né, exemplos de rebaixos. Ou seja, esse aqui é um rebaixo, esse é outro rebaixo, esse é outro rebaixo, esse aqui é outro rebaixo e esse é o rebaixo. Aqui seria o menor diâmetro usinado no processo, né? E esse aqui, o maior diâmetro usinado no processo, tá? Então, vou considerar aqui que essa peça, ela tem só um rebaixo, né? Que é esse daqui. E aqui em cima, depois, né, no diâmetro de 25, ela vai dar um passinho ali para deixar na medida, né? Tirar os 4 décimos ali. Beleza, então vou colocar aqui, ó, o material bruto é 25,4. E qual que é o diâmetro final? O diâmetro final que eu tenho é 14 milímetros. Vou colocar aqui, 14 milímetros. E qual que é o comprimento em Z?
O comprimento em Z que eu tenho aqui é de 30 milímetros. Vamos lá. 30 milímetros. Beleza. O segundo rebaixo, eu tenho aqui um rebaixo cônico, né? E todo rebaixo cônico que eu tenho, dois triângulos retângulos formam um quadrado ou um retângulo, que seja, né? E se eu dividir esse quadrado por 2, eu tenho um triângulo retângulo, se eu dividir na diagonal. Então, é muito simples, né? É só eu pegar, colocar o diâmetro do material bruto, o diâmetro final aqui, e metade desse comprimento aqui, e eu vou ter o valor da área desse rebaixo aqui, certo? Eu vou, mais uma vez aqui, colocar que o diâmetro bruto é 25,4, o diâmetro final é 14, só que ao invés de eu informar que é 5,5, eu vou informar que é 2,75, que é metade do valor aqui do comprimento. E por último aqui, de 25,4 para 25 e 14,5 de diâmetro. Então, 25,4 para 25 e 14,5, que é o comprimento lá. Fechou. Então, eu tenho aqui toda a área de desbaste calculada, tá? E aqui eu vou começar a fazer o acabamento externo, né? Qual que é o diâmetro que eu vou começar a fazer o acabamento? Vou começar aqui, ó, no diâmetro de 11. Vamos lá. 11. E o comprimento em Z que eu vou começar é 0. Não vou movimentar ali em Z. Depois eu vou para qual diâmetro? Eu vou para o diâmetro de 14. E o comprimento que eu vou fazer esse chanfro ali é 1,5. 1,5. Beleza. Depois eu continuo no diâmetro de 14, né? Só que eu ando até 30 milímetros ali em Z. Então, 14 e aqui 30 milímetros em Z. Depois eu saio do diâmetro de 14 e vou até o diâmetro de 25 e ando 5,5 milímetros em Z. Então, 25, 5,5. Beleza. Então, próximo. Vou continuar no diâmetro de 25 e vou até 14,5 ali no final. Beleza. Vou colocar esse chanfro aqui também, né? Se eu estou no diâmetro de 25, eu vou descer até 24 e andar meio milímetro. 4, 0,5. Eu tenho aqui a minha área calculada e o acabamento calculado também. Qual que é o menor diâmetro usinado? 11. Qual que é o maior diâmetro usinado? 25,4. E a velocidade de corte que eu vou utilizar aqui vai ser de 270 metros. Fechou? Qual que é o avanço por RPM que eu vou usar? Vai ser de 0,25. E eu vou tirar aqui 1,5 por passadas. Então, eu tenho aqui o tempo de processo em segundos que a planilha me deu. De forma simples aí, só tendo um desenho 2D mesmo, tá? Ah, não, mas eu acho que é muito fundo aqui. Vou usar 1 milímetro só. Só eu trocar para 1 e a planilha já recalculou. Fechou. Então, aqui eu já terminei. Vou lá para o próximo processo. Já marcou aqui, ó, concluído. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um furo de centro e um furo. Vou lá, furo de centro. Vou usar aqui 1.200 RPM e vou usar um avanço de 0,1. Qual que vai ser a profundidade do furo? Eu vou fazer um furo de 6 milímetros de profundidade. Pronto, vou lá para o próximo processo, já deu como concluído. Não vou me preocupar com isso aqui agora, né? Primeiro que eu não tenho desbaste de canais e eu também não fiz a furação, né? Vou colocar aqui depois o desbaste interno. E a furação que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui 700 RPM e um avanço de 0,1. E a profundidade do furo vai ser o comprimento total aqui do desenho, que vai ser 14,5 mais 5,5 dá 20, mais 30 dá 50. Vou utilizar aqui 55 milímetros para a broca
transpassar um pouco a peça. Aqui, se eu quiser um quebra-cavaco, né? Quantos incrementos eu vou fazer? Vou fazer 4 incrementos. E quanto que ele vai recuar por incremento? 2 milímetros ali. Então, vou gastar aqui, ó, 54 segundos para fazer a furação dessa peça. Beleza. Agora eu vou para o desbaste interno, né? O desbaste interno eu tenho aqui, ó, 14 milímetros de diâmetro por 10 de profundidade. E eu já estou com a peça furada com 8 milímetros e meio aqui, né? Então, vamos lá. Qual que é o diâmetro do furo? 8,5. Qual que é o diâmetro final do rebaixo? 14. Qual que é o comprimento em Z? 10. Pronto, já calculou aqui a área do desbaste aqui, ó, 14 por 10. Qual que é o diâmetro que eu vou dar o passe de acabamento, né? Eu vou começar ali em 15 e não vou andar nada em Z. Depois eu vou descer para 14, eu vou fazer um chanfro e andar 0,5. Depois eu continuo em 14 e ando 10 milímetros ali. Depois eu vou facear essa peça aqui e fazer um chanfro ali embaixo. Então, de 14 eu vou para 8,5, 8,5. E depois eu ando 1 milímetro aqui, né? Opa, não, aqui é 9,5, que eu vou fazer o chanfro, né? Aqui sim é 8,5. E aqui, meio milímetro para fazer o chanfro. Qual que é o menor diâmetro usinado? É 8,5, que é o diâmetro do furo. E o maior é 14. Qual que é a velocidade de corte que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar 300 de velocidade de corte e um avanço de 0,15 e uma profundidade de corte de 0,8. Pronto, já deu aqui tempo de processo. E eu já tenho aqui todos os processos que eu vou utilizar nessa peça como concluídos, tá? Fechou. Tenho aqui os tempos de máquina. O que seriam os tempos de máquina? Quantas ferramentas eu vou utilizar? Então, eu vou utilizar uma ferramenta de desbaste externo, uma broca de centro, uma broca de 8,5 e uma ferramenta interna. Então, eu vou utilizar 4 ferramentas. Nesse momento, que eu preenchi com 4 ferramentas, ela buscou aquelas informações do tempo de troca e já preencheu aqui. Então, quantas partidas e reversões que eu vou fazer nessa peça? Eu vou fazer ela em 2 lados, então já são 2 partidas e reversões. E quantas vezes eu vou virar, né, ou trocar de peça. No caso, eu vou colocar a peça uma vez, depois eu vou virar ela. Então, são 2. Próximo processo, está aqui o tempo da peça está concluído e o custo da peça aqui está atualizado. Ou seja, o custo que eu vou ter com essa peça é de R$ 5,60 e eu vou ter uma produtividade por hora de 26,8 peças. Fechou? Caso eu queira, né, posso até preencher aqui os custos das ferramentas que eu vou utilizar, a vida útil que eu tenho delas em minutos, né, e ela já vai calcular aqui o valor. Qual que é o nome da ferramenta? Qual que é o custo por aresta que eu tenho com essa ferramenta? Qual que é a vida útil em minutos que essa ferramenta ela aguenta no meu processo? E aqui ele já vai fazer aqui todo o custo para você da ferramenta. Observa que aqui tem sempre um desenho explicativo do que seria uma aresta, tá vendo? Essa pastilha de 6 arestas aqui está indicando que uma ponta é uma aresta, no bedame aqui um lado é uma aresta, a ferramenta de rosca um lado é uma aresta, e no caso do macho, né, e da broca, a aresta seria ela toda, né, não uma só. Fechou? E aqui nos relatórios eu já tenho aqui onde eu posso preencher, por exemplo, a descrição da peça. Aqui já vai dar todas as ferramentas e o custo que eu tenho por ferramenta, né? A data, a hora que eu estou fazendo o orçamento, quem é o orçamentista e as observações da cotação. Caso eu queira imprimir ou gerar um PDF, tem uma opção aqui, ó, imprimir ou gerar um PDF. Fechou? Os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Fala comigo para adquirir a sua planilha aí. Nunca foi tão fácil fazer um orçamento de uma peça, de uma usinagem de peça. Fechou?